Olá, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Hoje eu quero abordar um tema um pouco mais profundo, tem conexão, obviamente, com o nosso dia a dia profissional, mas que tem a ver com o próprio comportamento do ser humano e a sua lógica pessoal na vida cotidiana, nesse mundo virtual, nesse mundo consultivo, de cheio de opiniões, de preconceitos e pensamentos parciais que o ser humano estabelece para si mesmo. Aliás, o ser humano sempre foi cheio desses preconceitos e pensamento parcial. Com o crescimento do uso de redes sociais e a facilidade cada vez maior de tornar público julgamentos, opiniões, a sociedade alcança um nível que às vezes beira a loucura. Conversas e debates não são baseados necessariamente numa pesquisa, num método, num levantamento lógico racional, mas sempre em argumentos subjetivos que são construídos a partir de crenças, na sua maioria infundadas e ansiosos por prevalecer. O importante hoje é lacrar a discussão, ou seja, ganhar uma discussão passou a ser mais importante do que fazer sentido. Então, o propósito de elaborar um texto grande, de falar muito numa discussão, deveria ser para muni-lo de informações relevantes, fundamentadas, capazes de gerar mudanças de pensamento. Mas, infelizmente, os textões, as verborragias em reuniões, em discussões do dia a dia, em palestras, eh, tweets, blogs, estão repletos do quê? De dados frágeis, de achismos, de preconceitos, de meias-verdades e de mentiras, né? Constantemente, usuários na internet hoje são metralhados por declarações estúpidas de pseudos intelectuais travestidos de influenciadores digitais. Nem as fontes de informação foram consideradas sólidas e nem estas pessoas vão estar livres de julgamentos nocivos e dados equivocados. Então, não é possível hoje confiar plenamente em qualquer conteúdo publicado por jornal, por revista, por emissoras de televisão, que seguem supostamente diretrizes editoriais, mas que no fundo são feitos por pessoas. E são as mesmas pessoas que são repletas de preconceitos e pensamentos parciais. Por que eu estou trazendo esta dinâmica? Porque na minha concepção, existe uma formação de um padrão, tanto do conteúdo que é exposto hoje, quanto do modo de se expressar. O fato é que a tendência na construção de um pensamento hoje, que é exposto em mídias sociais, está claro a forma como vem sendo feito. Mas da onde vem esse comportamento tão uniforme das pessoas? Aparentemente há uma tendência cognitiva chamada viés retrospectivo, que faz com que a gente acredite que sempre sabíamos sobre aquilo que foi dito, porque a gente não se lembra da sensação de incerteza que a gente tinha antes de todos os fatos terem sido apresentados sobre o que aconteceu. Isto é o viés retrospectivo, que é explicado pela psicologia cognitiva como uma fonte de compreensão da situação. Existem vários hoje, vários vieses cognitivos que atuam sobre o julgamento das pessoas. Eles operam conjuntamente influenciando uns aos outros. Dois tipos de vieses chamam a atenção para uma tentativa, obviamente superficial minha, de decifrar hoje as relações humanas, principalmente nas redes sociais. O primeiro é o que eu chamo viés de confirmação, que é a tendência de o ser humano buscar interpretar apenas informações que confirmem crenças pré-existentes, ignorando aquelas informações que as enfraqueceriam. Então, ele quer acreditar naquilo que ele quer acreditar. Este é o viés de confirmação. E outro é o viés retrospectivo, ou seja, a tendência de, após tomar ciência de alguma coisa, acreditar que já sabia isso o tempo todo.
que ocorre pela não lembrança do sentimento da incerteza anterior. Então, se a gente aplicar livremente essa dinâmica de formação de argumentos nas redes sociais, o viés de confirmação ele impede a assimilação de novos pensamentos contrários aos já adquiridos. E o viés retrospectivo ele vai diminuir a importância de novas informações, desconsiderando a inovação e os agentes modificadores. Então, o primeiro viés cria e mantém o indivíduo em uma bolha, e o segundo viés impede que ele saia desta bolha. E por que eu estou trazendo estas bolhas de conhecimento? Soma-se a este efeito da criação dessas bolhas o efeito Kruger-Dunning, vocês podem pesquisar aí na internet, que é quando o indivíduo é incapaz de reconhecer a própria incompetência devido à sua ignorância sobre determinado assunto. A internet é um espaço formado por pessoas que não conseguem compreender além das suas próprias limitações e que quando surge uma oportunidade de expandir o pensamento, a maioria das pessoas prefere se manter num território seguro, dentro da sua bolha, rejeitando o novo, tanto por desconsiderar, ou seja, o viés de confirmação, quanto pelo menosprezo, ou seja, o viés retrospectivo. Então, é mais fácil eu me manter na minha ignorância do que tentar alguma coisa nova. E o que acontece isso, e o que isso tem a ver com negócios TI direito? Vamos pegar o fato de nós estar discutindo muito nesses podcasts a Lei Geral de Proteção de Dados. O que acontece? Uma lei totalmente multidisciplinar que requer que eu saia da minha bolha de conhecimento. Mas olha como o ser humano reage hoje para trabalhar a LGPD. Advogados, quando vão falar de LGPD, preferem se reunir com advogados. Por quê? Porque qual é o território seguro de um advogado? Falar da lei. Ele tem medo de falar da tecnologia. Ele tem medo de avançar em algo que ele desconhece. E aí ele prefere ignorar ou atacar, dizendo que a LGPD não é tão importante a parte de tecnologia. O que é importante é a parte de contratos. Isto é o viés do menosprezo. Então, não existe, gente, uma verdade universal e imutável. Tudo no nosso cenário pode mudar. Na verdade, tudo tem que mudar. Do contrário, a humanidade não vai para frente. Com isto em mente, é necessário o quê? Uma mudança de postura. Para os novos profissionais do século XXI, sair da zona de conforto, que hoje é criada pela inércia e passividade, e eu preciso buscar ativamente o conhecimento. Então, da mesma forma que eu critico os advogados que se inflamam na sua bolha jurídica, existem os profissionais de TI que se inflamam na sua bolha de TI e falam que LGPD é somente segurança da informação. Nós precisamos aceitar que existem diferentes perspectivas válidas e que normalmente serão conflitantes com a escolhida a priori. Então, pesquisa e análise antes de construir um argumento é fundamental. E para qualquer argumento pode parecer exagero, mas muitas injustiças, muitos serviços mal prestados, por exemplo, em LGPD, seriam evitados se as pessoas reavaliassem as suas ideias, inclusive nos menores comentários que ela mesma faz. Então, ser um consultor de LGPD, ao propor ao seu cliente como fazer a adequação da jornada, não significa ser verdade somente um viés. Faça como René Descartes. Duvide como profissional. Duvide. Se te dizem que A é A, pergunte o porquê. Duvide do caráter aparentemente evidente das coisas. Mas não duvide por maldade ou por desconfiança, e sim por curiosidade, por querer a inovação, por querer aprender mais, por querer experimentar o novo. Então, hoje, se eu pudesse recomendar para um advogado em relação à LGPD, vá aprender mais sobre tecnologia, vá aprender mais sobre marketing. Da mesma forma, quem é de tecnologia, vá aprender mais sobre leis, vá aprender mais sobre direito e justiça, vá aprender mais sobre sentimentos, sobre empatia,
Aproveite que a competência é uma necessidade psicológica básica do ser humano. Não seja um incompetente. Saia da sua bolha de conhecimento que você entende que é a única verdade, porque ela não é a única verdade. Cresça intelectualmente e faça a evolução cognitiva que libera dopamina. Aprender coisas novas nos satisfaz, assim como comer um chocolate. Só que comer um chocolate talvez seja mais barato do ter que aprender coisas novas, fazer mais cursos. Então, buscar conhecimentos além das suas fronteiras, daquilo que viu numa faculdade e entender que só aquele grupo que o rodeia, que às vezes um grupo de amigos que diz que você sempre faz certo, que você sempre é o melhor, talvez duvide disso. Vá em busca de experimentos novos, se desafie a fazer coisas que você não tinha capacidade de fazer até então. E a LGPD tem provado isso para muitos profissionais. Muitos profissionais têm começado a jornada LGPD e, quando enfrentam a primeira barreira, desistem. Por quê? Porque tentam negar que a LGPD precise de conhecimento de recursos humanos, de marketing, de tecnologia, né? Pegando profissionais de direito como exemplo. Então, se vocês querem fazer um teste, façam o seguinte: comecem a participar. Se você é advogado, comece a participar de eventos de tecnologia. Se você é de tecnologia, comece a participar de eventos de direito. E vocês vão ver que nada sabemos sobre o que o outro faz. E o importante é essa integração multidisciplinar, essa integração sobre negócios. Como que eu vou, por exemplo, peguem um profissional do setor financeiro, vou lá e peço para ele me dar uma dica sobre investimento. E aí ele me dá uma aula sobre investimento. E ao final da aula que ele me deu, eu pergunto: você, pessoalmente, faz este investimento também? Se ele gaguejar ou disser que ele não faz investimento, significa que aquele argumento que ele me passou para mim fazer investimento talvez não seja o melhor, porque se ele mesmo não faz investimento naquilo que ele acabou de me ensinar, talvez eu tenha que desconfiar. Faça o que digo, diga o que faço. Veja, eu tenho que estabelecer o mínimo de critério razoável da minha existência. Não dá para chegar na frente de uma organização, de uma empresa e dizer que a LGPD tem apenas um viés, porque não tem. Ela tem vários vieses. E esses vieses eu tenho que compreender. E quando eu não souber alguma coisa, eu busco ajuda, eu busco inovação, eu tento aprender algo diferente. Mas eu não me solidifico em cima de um pensamento único, de uma única forma de fazer, porque fatalmente, a médio prazo e talvez a curto prazo, o meu cliente descubra que realmente a síndrome do impostor está comigo. E é por isso que muitas vezes alguns profissionais se acham impostores porque não se permitem abranger e enxergar além do solidel. Solidel é aquele dispositivo que se coloca no cavalo, no hipódromo, na corrida, para ele não olhar para os lados. Vamos abrir a mente e olhar de uma perspectiva muito mais ampla. Então, sair das bolhas de conhecimento, falar com outras pessoas que têm conhecimentos distintos ao meu, é fundamental e é a dica que eu gostaria de passar para vocês. Bom proveito e até o próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.